Bom dia, queridos. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus e se você tiver uma Bíblia aí perto de você, abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 1, do versículo 1 em diante. Nós vamos estar lendo e eu gostaria que você abrisse seu coração para que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta manhã. Vamos ler. Daniel capítulo 1, do versículo 1 em diante diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Todos nós conhecemos a passagem de Daniel, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas da vida de Daniel que vale a pena nós imitarmos, né? E uma das coisas da vida de Daniel que vale a pena eu imitar e você também, como servo do Deus vivo, também imitar, é o seguinte: no versículo 8 vai dizer assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A gente percebe que hoje em dia as dificuldades de algumas pessoas que servem, ou vamos usar essa expressão, que servem o Senhor Jesus Cristo, a dificuldade dessas pessoas se firmarem na sua fé. Não tem muito tempo eu encontrei um amigo de tempos e ele me disse assim: poxa, que dificuldade que eu tenho de permanecer de pé, de ficar de pé diante do Senhor. É difícil ver um crente hoje que tem uma vida reta diante do Senhor Jesus Cristo. Aí eu discordei com o que ele disse. Eu disse para ele que muitas das vezes nós queremos que a Bíblia se acople ao nosso modo de viver, mas nós não queremos se acoplar com o modo que a Bíblia nos ensina de viver. Nós queremos fazer aquilo que apraz o nosso coração, nós queremos fazer aquilo que fortifica a nossa carne, mas nós não queremos mortificar a nossa carne por aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo na minha vida, então eu tenho que priorizar as coisas na minha vida. E a prioridade que eu tenho na minha vida é de servir o Senhor Jesus Cristo. E com Daniel também não foi diferente. Foi colocado uma mesa perante Daniel, uma mesa cheia de iguarias, uma mesa de coisas que saltam aos olhos. Daniel ele foi estudar na Babilônia, mas ao sair da sua terra natal, ao sair de Jerusalém e ir para a Babilônia, para uma terra estranha, Daniel resolveu não se contaminar com aquilo, com as coisas do momento. E dentre essas coisas era aquela mesa que estava surtida de iguarias finas, iguarias do rei. E uma coisa que vale a pena imitar Daniel é isso, não se contaminar
com as coisas que o mundo nos oferece, não se contaminar com a mesa que o mundo coloca diante de nós. Quantos crentes nós conhecemos que saem para as baladas, mas não sabe distinguir o que é certo do errado e acaba fazendo coisas porque todo mundo faz e ele vai fazer também, porque todo mundo bebe, eu vou beber também, porque todo mundo usa preto, eu vou usar preto também. Não, eu não posso me igualar a essas coisas que Satanás coloca diante de mim para que eu possa me servir. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui da vida de Daniel, que vale a pena a gente imitar, Daniel resolveu também no seu coração não ser igual aos outros. Vamos ler? Daniel, no versículo 10 e 15. Versículo 10 diz assim: E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Versículo 15 diz: E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Ou seja, Daniel, ele não quis ser igual aos outros. Daniel, ele não quis ser parecido com os outros. Daniel, ele resolveu no seu coração, além de não se contaminar com as iguarias do rei, que automaticamente ele iria se parecer com a totalidade, não, ele resolveu fazer a diferença. Romanos 12:2 vai dizer para que nós não nos conformemos com este século. Aí outra tradução vai dizer para que nós não nos amoldemos com este sistema. E Daniel fez isso, ele não se amoldou ao sistema. Ele resolveu não se parecer com aquilo que estavam colocando perante ele. Então ele resolveu não ser parecido com os outros. Não é porque todos comem da mesa, porque eu vou comer também da mesa. Não é porque todos vestem azul, porque eu também vou vestir azul. Não é porque todos fazem coisas que entristecem o coração de Deus, eu vou também fazer coisas que entristecem o coração de Deus. E me veio na memória mais uma vez aquele amigo conversando comigo, dizendo que da dificuldade de ser cristão hoje. E a dificuldade está aí, meus irmãos, porque nós queremos se parecer com os outros. A dificuldade está aí porque nós não queremos andar na contramão do mundo. Nós queremos ser igual ao mundo. A dificuldade está aí. Nós queremos participar com os manjares do mundo, que são prazerosos. Mas no final de tudo, dá desespero. No final de tudo, nós é que pagamos o preço. E Daniel resolveu não ser parecido com os outros. E você, meu irmão, você tem andado de conformidade com os pensamentos dos outros? Você tem vivido a sua vida em prol ao que os outros vão falar? Conheço pessoas assim, que não querem entrar na igreja, por muitas das vezes ocupar uma posição privilegiada, mas devido ao que os outros vão falar, eu prefiro não ir para a igreja. Devido ao que as outras pessoas vão falar, eu prefiro não servir ao Senhor, porque eu não quero manchar a minha imagem. Não quero, porque eu tenho uma posição privilegiada. E se eu porventura for pego dentro de uma igreja evangélica, eu vou manchar a minha imagem. Eu conheço pessoas aqui assim. E Daniel, ele resolve agir conforme a Bíblia manda ele agir. Não se conformar com esse mundo, não se conformar com este século, mas viver uma vida transformada pelo Evangelho, viver uma vida diferente. João 14, versículo 6, vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, automaticamente nós, servos desse Deus maravilhoso, nós somos as placas que indicam o caminho.
Então, se nós dissemos se nós somos essas placas, nós não devemos andar conforme o mundo anda, nós temos que andar na contramão do mundo. Você vê aí, o mundo está em crise, mas quem está em Cristo não está em crise, está em Cristo. Está em Cristo. Enquanto o mundo está se descabelando, se desesperando por causa do coronavírus, o povo de Deus está tranquilo. O povo de Deus está fazendo a sua lição de casa. Não está caminhando conforme o mundo está caminhando no desespero. O povo de Deus está com seus joelhos dobrados, guardados no abrigo do esconderijo do Altíssimo. Está protegido porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E outro ponto que eu quero destacar da vida de Daniel, que vale a pena imitarmos, no capítulo 5, versículo 11, vai dizer assim: o ímpio deu testemunho da vida de Daniel. O ímpio deu testemunho de Daniel. E no capítulo 5, só um momentinho. No capítulo 5, do versículo 11, vai dizer assim: há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos, e no dia de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porque, versículo 12, se achou neste Daniel um espírito excelente. Se achou neste Daniel um espírito excelente. E sabe quem foi que falou isso? Foi a mulher do rei Belsazar. O rei estava lá na sua orgia, de repente uma mão começou a escrever na parede e o rei ficou maluco, porque não sabia o que estava escrito ali e não sabia o que aquilo queria dizer. E o rei ficou desesperado procurando algum sábio, algum mago para que pudesse decifrar aqueles escritos. E a mulher do rei deu testemunho de Daniel. Como é que está a sua vida, meu irmão? Alguém tem dado testemunho do que você anda fazendo? Alguém tem dado testemunho da sua caminhada? Por onde você passa, o que as pessoas falam? O que as pessoas falam quando olham você passar? Nós temos outro exemplo aqui. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, a mulher sunamita, ela também deu testemunho de Eliseu. Eliseu passou e a mulher falou: este verdadeiramente é um santo homem de Deus. A mulher de Belsazar falou: este Daniel, ele tem um espírito excelente. Por quê que essas pessoas davam esses testemunhos dignos de imitarmos? Porque essas pessoas, meus irmãos, nada mais, nada menos, resolveu não se contaminar com este mundo. Essas pessoas, meus irmãos, não resolveu andar como os outros andam. Essas pessoas procuraram fazer a diferença. E essa diferença que eles fizeram, eles deram testemunho do Senhor Jesus Cristo e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado através destas vidas. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: vale ou não vale a pena imitarmos estes homens? Em meio à sua caminhada, meus irmãos, será que tem alguém nos observando para que essas pessoas também sigam as nossas caminhadas, como nós seguimos as caminhadas do Senhor Jesus Cristo? Então, para finalizar, seja um homem de Deus, para que as pessoas também possam olhar para você e ver em você uma pessoa digna de ser imitado. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e muito obrigado pela sua atenção.